Olá, olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Almir Neves da Hub KN por aqui para mais um episódio do nosso vídeo e audiocast Revenue Ops, onde a gente fala aí com pessoas super bacanas, com profissionais que estão aí na ponta da área de vendas, ajudando a gerar receitas para as empresas. Hoje a gente vai falar com uma pessoa muito querida para mim aqui, um vizinho meu, que está aí no dia a dia da operação de um dos maiores players de bebida do planeta, e todo dia batendo na porta dos clientes, fazendo acontecer. Então, quero dar boas-vindas aqui para o meu amigo Ramon. Tudo bom, Ramon? Tudo bem, Almir? Bom dia a todos que estão ouvindo, participando desse podcast. Show de bola. Ramon, antes da gente começar a falar do nosso tema aqui, a gente vai falar um pouquinho hoje de forecast, de venda, de planejamento, de execução, de correr atrás. Fala um pouquinho para a gente quem que é o Ramon, né? Eu dei um spoiler aqui, né? Mas você tem uma carreira de vendas aí super, né, em grandes players nacionais e globais. Conta para a gente rapidinho, então, quem é o Ramon? Eu venho de uma característica um pouquinho diferente. Eu sou engenheiro de alimentos por formação, mas a engenharia é um curso muito interessante porque ele abre um leque de opções para você se desenvolver muito grande. Então, durante o período de engenharia, eu tive a oportunidade de estagiar no Walt Disney, lá em Orlando, na área comercial. E o que me trouxe a paixão pela área que eu trabalho há 20 anos, esses anos de necessidade de bebidas, alimentos, passei para agora estou há 8 anos trabalhando várias áreas de gestão comercial dentro da companhia, e hoje eu sou o gerente regional que cuida de grandes contas no Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, acredito. Vamos lá, edição corta aqui e volta de novo. Então, Ramon, eu acredito que o teu dia a dia, né, é realmente acompanhar o planejado versus o realizado. Como que você entende a questão dessa visão de, puxa, vamos estruturar uma potencial, né, expectativa de receita futura, o que a gente chama de forecast, alinhar isso com as metas do dia a dia, com as metas do time, de quem está na rua, como que você trabalha isso, como que você vem acompanhando a evolução dessa... É quase uma ciência, né? Você indicar o certo, o que vai acontecer, né? Exato. Assim, até antes de entrar nesse aspecto, Almir, o que eu acho importante? A gente entrar em alguns conceitos para ficar mais claro para o nosso ouvinte. Primeiro, um conceito que nós usamos no nosso dia a dia de vendas, que é tendência. A tendência nada mais é do que a utilização de um KPI específico para você traçar o seu futuro. Exemplo, quando a gente fala de tendência de vendas, em 10 dias a gente vendeu X, temos uma média de vendas por dia, e aí a gente traça uma tendência de vendas dentro do mês. Já quando a gente faz uma comparação, e muita gente acaba confundindo meta com forecast, e são extremamente diferentes. Meta vem de uma abordagem mais global dentro da companhia, como um objetivo macro da companhia, traçado de uma forma top-down, em cima de análise, sim, de mercados, análise de KPIs, análise de tendências, mas de uma estrutura muito mais buscando o objetivo da companhia dentro daquele ano, dentro daquele mês ou de um período em específico. Já o forecast é totalmente diferente. Eu até costumo dizer que forecast não serve para agradar o chefe. Forecast é uma análise real do momento e para onde está seguindo o nosso resultado. Então, o forecast também é uma análise de KPIs e de várias tendências, vamos dizer assim, que nasce de um bottom-up para ver o caminho que está se formando o nosso negócio para a gente traçar realmente a tendência de fechamento de cada um dos meses. Bacana. E quando a gente... Você falou uma coisa interessante, né? Que isso depende, muitas vezes, o cenário influencia muito nesse forecast de venda, né? Então, eu recentemente estava conversando com um player aqui do segmento de bebida, né? De cerveja,
E ele comentou que o momento que a gente está vivendo hoje mudou muito o perfil de consumo, né? Antes ele tinha um consumo muito focado em bar, né? Em pessoas que estavam comendo fora de casa, né? Então ele vende chopp e era uma das grandes linhas de receita dele. E ele começou a equilibrar essa queda vendendo mais nos mercados, vendendo mais nas pessoas que, né, que estão em casa, né? Como que você entende, né, essa mudança de perfil de consumo, né? Como que se mapeia isso? Como que você chega e fala, puxa, né, hoje a pessoa não está mais na rua, está mais em casa. Como que a gente vai se reposicionar? Eu acredito que é muito pertinente essa pergunta até pelo momento que nós estamos passando, né? A gente trazia um histórico e uma tendência de vendas X ao longo desse ano e, de repente, nós fomos pegos de surpresa com a pandemia. E aí, o grande segredo bom, a resposta completa é muito difícil de ter, porque hoje até existe um dado que 44% dos CEOs das empresas acham o planejamento de forecast um dos fatores mais decisivos e difíceis dentro da gestão de uma companhia. E para isso a gente tem algumas técnicas que podem ajudar a gente a ser mais assertivo. Um primeiro ponto que é um erro muito usual em algumas companhias é trabalhar todo o portfólio no mesmo tipo de análise para forecast. Acho que cada portfólio tem as suas características específicas, trazem um histórico específico, trazem influências externas específicas. Então, eu acredito que diante de situações externas que fogem do nosso planejamento do dia a dia, quanto mais dados a gente consegue ter, históricos a gente consegue desenvolver, inteligência para cruzar esses dados, a gente tem maior agilidade para mudança de direção. E quem está mais preparado para isso, normalmente, é quem consegue buscar os melhores resultados nessa mudança de direção para melhor trazer rentabilidade para a companhia. Verdade. E me conta uma coisa, você hoje trabalha e você na tua carreira você sempre, né, teve muito próximo aí ao ponto de venda, né, ao PDVzão lá, né, com os produtos na prateleira. Como que você entende a dinâmica do giro dentro do forecast? São, que nem você comentou, a gente faz um mensal, quebra semanal, mas eu todo dia estou acompanhando o que está girando nos principais clientes. Como que você é alimentado por esses dados e como que esses dados influenciam essa mudança, né? A gente, quando faz faculdade, pós-graduação, o pessoal diz muito, a meta é algo imutável, né? Não mude a meta, né? Você concorda com essa colocação também, amor? Não necessariamente. Lógico que a meta foi feita para ser batida, Almir. Porém, a gente sabe que existem situações que muitas vezes fogem do nosso controle, como até o exemplo que nós já usamos aqui da própria pandemia. Mas o essencial é as empresas, as companhias, saberem que ela tem um ativo muito importante na mão delas, que são basicamente o cliente, e o cliente traz uma gama muito grande de informações que podem alimentar uma base de dados para a gente direcionar nossas estratégias. A base histórica dos clientes, das companhias, são extremamente importantes. Então, eu acho que a base de dados que está na mão das companhias são extremamente importantes. E atrelado a tudo isso, nada vale também de ter uma fonte muito grande de informações se a gente não tem a capacidade de inteligência de conseguir cruzar esses dados de uma forma assertiva. Senão é só um monte de informações. E quando a gente tem uma base de informações importante, com bastante inteligência, aí a gente tem soluções. E aí que é a grande questão da história, em cima de pessoas qualificadas para fazer essa base de dados se transformar em inteligência, ou também de mecanismos de tecnologia que podem nos auxiliar nesse sentido. E até uma coisa que você falou bacana, assim, o que você vê dentro dessa evolução tecnológica do forecast, né? A gente está migrando do Excel, a gente está começando a utilizar sistemas gerenciais. O que você viu na tua carreira? Acredito que muitas vezes lá no começo, né, a gente está na mesma faixa etária ali, a gente
deve ter visto o DBase aparecer, depois Excel, né? Como que tem sido essa evolução tecnológica assim no teu dia a dia, Ramon? Almir, eu acho que de extrema importância essa evolução tecnológica. Hoje, a gente falou até um pouquinho antes sobre agilidade. Hoje a tecnologia nos traz muita agilidade para mudança de direção. O forecast, na minha opinião, não é um mecanismo simplesmente para você saber o quanto vai trazer de faturamento ao final do mês ou ao final do período uma companhia, mas principalmente o que vai trazer de rentabilidade. E quando envolve rentabilidade, a gente envolve também a previsão de quanto eu vou vender, para a logística se organizar, para o financeiro criar fluxo de caixa e por aí vai. Por isso, a tecnologia envolvendo todos esses setores é extremamente importante. Eu tenho o prazer de trabalhar hoje numa multinacional que acaba trazendo muita tecnologia de fora, inteligência para os nossos negócios. Mas é um fato que no Brasil a gente está engatinhando um pouco quanto a isso. E se tem uma dica que eu dou para as empresas de médio e pequeno porte, principalmente no Brasil, é se espelhar nas grandes e trazer mais tecnologia para o seu dia a dia. O Excel, apesar de ser uma ferramenta maravilhosa, hoje ela já é obsoleta diante do que a inteligência artificial pode fazer no nosso negócio. Então, é essencial para que a gente não fique parado no tempo e a gente não consiga ser ágil o suficiente para nos manter dentro do mercado. Sim, eu acho que uma das coisas muito bacanas, assim, que a gente que está na ponta de cá, né, da inteligência artificial, é olhar essa capacidade analítica, né, estatística, matemática, de se gerar esses insights que auxiliam, né, os gestores, né, quem está na ponta, né. A gente tem visto muito esse potencial de você trabalhar volumes massivos de dados, de você cruzar informações, né? Porque isso que você falou, às vezes eu tenho uma informação que está dentro da empresa, mas muitas vezes eu vou fora da empresa, né? E hoje muitas empresas de consumo acabam comprando relatórios que chegam, né, bem desatualizados muitas vezes. Então é importante você, o máximo de informação que você conseguir cruzar, te auxilia, né? A gente tem um case aqui na indústria automotiva que é muito bacana, a gente cruza informação da Anfávia, de emplacamento, de importação de peça, do que vai acontecer, quais são as tendências de produção e como que isso impacta a venda lá na ponta, né? O forecast ali, a questão da meta, né? Eu queria explorar um pouquinho mais isso. Então, eu tenho uma meta macro, que é algo de gestão, né, que o CEO da empresa define, o CFO fala o quanto que a gente tem que ter rentabilidade, e isso acaba vindo e caindo no colo de quem está na ponta, né, Ramon? E como que a gente vai dando esse input para os executivos de que, gente, ó, estamos no caminho, não estamos no caminho, qual a frequência, porque uma das coisas que a gente nota também é que muitas vezes acontece de eu esperar um período acabar, esperar o meu mês acabar, fazer o meu report e olhar, putz, ó, cliente tal não estava no mesmo padrão, né? Então, como que você entende esse vai e volta entre, né, a alta, né, os executivos e quem está na ponta ali fazendo acontecer? É extremamente importante, né, Almir? É como eu comentei com você, a meta normalmente tem um cunho muito mais específico de top-down, trazendo objetivos macro da companhia, e o forecast, que é o que vai nos alimentar de informações no dia a dia, ele tem um foco muito grande com as informações que vêm do bottom-up. Então, esse feedback da equipe, além dos dados que nós já temos dentro de cada uma dos sistemas que nos auxiliam aí no nosso dia a dia, as informações da equipe são extremamente importantes para a nossa tomada de decisão. É lógico que muita coisa precisa ser filtrado, porque as mudanças de direção não podem ser feitas em períodos muito curtos. Senão a gente fica sem estratégia, a gente não consegue consolidar a nossa estratégia no dia a dia. Mas, sim, periodicamente é importante essa reanálise de até mesmo
da meta onde a gente quer chegar e principalmente o caminho que a gente vai tomar para chegar nessa meta, em cima das informações que os forecasts semanais, mensais ou trimestrais podem acontecer. Então, nas companhias onde eu já trabalhei, na companhia onde eu trabalho, a gente trabalha dessa forma, trazendo sempre informações, não para mudanças de direção de curto prazo, mas sim para alimentar períodos um pouco mais longos para um fechamento de um período um pouco maior. Bacana. E acho que uma das coisas que você pontuou, que é sempre interessante, é alinhar isso com as outras áreas, né? Porque, sei lá, você tem a empresa que produz o produto local aqui e tem um ciclo X, né? A gente está conversando até nesse potencial cliente que eu comentei há pouco, né, sobre variação climática, né? Então a gente já teve cases na empresa de que a variação climática influencia a venda no curto prazo. Então, estou trabalhando com congelados, eu sei que se esquentar aí para o final de semana, né, eu posso jogar um pouquinho mais de produto para o ponto de venda, que o giro vai ser um pouquinho mais alto, né? Então também é muito importante esse alinhamento, né, Ramon? Logística, produção, distribuição como um todo, financeiro para fazer, né, às vezes capital de giro, às vezes preparar um budget específico. E quanto mais dados a gente tiver, mais preciso vira tudo isso, né? Perfeito. Assim, quando a gente fala de forecast, é muito usual esse termo no pessoal do financeiro, mas ele envolve todos os setores das companhias, porque, querendo ou não, estão todos interligados para um objetivo comum. Nada adianta de eu fazer recorde de vendas com a minha equipe na rua se minha logística não está preparada para entregar tudo que eu estou vendendo, ou se meu financeiro não está preparado para o fluxo de caixa de produção desse material que eu acabei vendendo. Então, é extremamente importante que todas as linhas estejam interligadas, cada uma com o seu forecast específico, e usando até como exemplo, o meu forecast de venda vai influenciar no forecast de logística, por exemplo, para que realmente a gente tenha o nosso grande objetivo na ponta realizado, que é a satisfação do cliente, que é o que vai nos trazer a venda contínua e a rentabilidade da nossa companhia. Show de bola. E quando você fala ali, que nem você comentou, né? Eu tenho as séries estatísticas, né? E eu vejo que muitas vezes o cálculo, eu sempre gosto, tinha um professor de MBA que falava, né? A matemática da padaria, né? Muitas vezes, eu pego a estatística, eu vou subir 5% em cima daquilo e vai ser a minha meta, né? Como equilibrar essa estatística, né? Com essa expectativa de crescimento, com a realidade do dia a dia, Ramon? É complicado, porque a gente às vezes fala com acionistas, com donos de empresa, e a expectativa é sempre grande, né? Mas o nosso papel também é colocar as pessoas e nossos gestores e os donos e acionistas dentro da mesma página que nós, referente às informações que o mercado nos traz. O mercado nos traz mensagens muito ricas de como a gente atuar, e a gente olhar também para dentro da nossa companhia para ver se a gente está alinhado com o que o mercado demanda da gente. A expectativa de um produto, de um serviço em específico, e com isso a gente traçar juntos o nosso objetivo comum. E se esse objetivo comum tiver que ser alterado para mais ou para menos, que estejam todos alinhados e com dados e fatos que nos auxiliem no nosso dia a dia, caso exista a necessidade de uma mudança de direção. Bacana. E a gente tem, acho que nos grandes desafios que eu sempre olho, é o final do mês, né? É você chegar ali dia 25, dia 23, olhar o teu planejamento, né? Ver a tua meta, e de repente a gente olha sempre a equipe comercial dando um push específico, né? E muitas vezes aquele push que acaba trabalhando um pouquinho negativamente a rentabilidade, muitas vezes um desconto acima do ideal só para bater a meta, né? Como que você equilibra isso aí no dia a dia com a tua equipe? Assim, gente, vamos, né? Estamos na etapa final aqui, estamos nos 40 minutos do segundo tempo, vamos bater a meta, né? Mas como equilibrar vamos bater a meta sem ferir, né, a rentabilidade do produto ou muitas vezes as expectativas de precificação da empresa? Exato. Não é uma tarefa fácil, Almir.
E principalmente quando a gente fala com equipe, por isso que eu até falei no início da conversa, forecast não é algo para agradar o chefe. Isso acontece muito no dia a dia com a equipe base. A gente tem metas agressivas, a gente estimula a equipe a buscar essas metas agressivas e em algum momento, por receio ou por realmente vontade de buscar, eles são um pouco mais otimistas e acabam passando um número que não traz uma realidade, não traz uma análise realmente precisa, simplesmente para agradar o chefe. Então, a gente tem que filtrar um pouco dessas informações quando chegam para a gente, também em cima um pouquinho do histórico e característica da nossa equipe. Então, na minha concepção, apesar da dificuldade que existe em trabalhar um forecast assertivo, a gente tem que ponderar o máximo possível, trazer históricos e características do mercado, das pessoas, da nossa companhia, e se existe um push no final do mês, até mesmo esse push tem que trazer um histórico passado para a gente saber o quanto esse push pode ser potencial para atingir a meta, ou extrapolar da meta, ou não atingir a meta. Interessante, né? Porque é isso que você falou, né? Muitas vezes a gente quer... Não, vamos crescer, com certeza a gente cresce X%, né? E quando a gente olha a dinâmica do mercado, a dinâmica econômica, a dinâmica social, não influencia, né? O que você identifica, assim, que são erros comuns para quem está desenhando esse planejamento, né? Eu lembro que a gente conversava alguns meses atrás, você já estava aí ganhando os cabelinhos brancos aí, que estava na época de pensar 2021, né? O que as pessoas têm que evitar para realmente fazer um bom planejamento? Cada planejamento, para cada produto, para cada companhia, para cada tipo de serviço, é específico. Então, lógico, eu gosto muito de usar cases no nosso dia a dia, mas os cases não podem ser simplesmente implantados sem uma análise prévia. Por isso, eu falei até no início que um dos maiores erros é tratar o portfólio todo de uma empresa num forecast de uma forma igual. Então, esse é um grande erro. Outro erro bastante importante que existe, quando a gente fala de base de dados, a gente fala de base de dados atual, que é o que aconteceu aí no curto prazo, mas a gente também tem base de dados históricas. E quando a gente traz algumas bases de dados históricas, a gente também traz tendências que aconteceram no passado que não acontecem no presente. Então, usando até como exemplo, a gente passou em 2020 a característica de ter uma pandemia no período de março até o momento. Então, se daqui a 10 anos eu for usar algum dado específico de 2020, eu preciso realmente ter uma ponderação que naquele período houve um fato especial que trouxe características diferentes para o mercado. Por isso, às vezes a gente fala simplesmente pegar dados históricos, mas os dados históricos trazem uma bagagem histórica também intrínseca dentro deles que deve ser tomada na tomada de decisão deve ser analisada. Tá? Eu acredito que esses são os fatores bem importantes. E um fator que até me surgiu agora, assim, que ele foge um pouquinho da confecção normal do forecast, mas normalmente a equipe que é quem vai alimentar boa parte desses dados que vão gerar o forecast, ela tem que estar alinhada com a gente e saber da importância de ter um forecast muito bem feito. O que às vezes a gente vê em algumas companhias, a gente buscar dados que às vezes são trabalhosos, até mesmo para a equipe trazer para a gente, só que eles não entendem o porquê que a gente está trazendo tudo isso. Então, lá depois do forecast, o action plan que a gente vai fazer, a tomada de decisão que a gente vai ter em cima dele, eu acho que deve ser disseminado e distribuído para toda a base, para eles entenderem a importância de trazer um número assertivo para o nosso negócio e para todos buscarem e andarem no mesmo caminho. Acho que uma coisa que você falou que muitas vezes, né, você precisa da ação em cima do planejamento, né? É uma das coisas que a gente vê que muitas empresas se focam muitas vezes no planejamento, mas não na execução,
né? Então, não adianta você ter um número aqui te falando, eu quero X de receita, né? Mas você não faz o esforço comercial necessário para chegar àquilo, né? E o Então, follow-up, né, Almir? É o action plan e o follow-up. Às vezes, o forecast muitas vezes funciona nesse sentido, de uma mudança de direção. Então, é uma mudança de direção, ok, a gente mudou a nossa estratégia comercial, mas qual que é o resultado que isso trouxe? Então, esse follow-up é extremamente importante para criar credibilidade também, para que a gente tenha forecasts cada vez mais assertivos. e outra coisa que eu acho muito importante é sempre entender novamente, né, a matemática, a estatística, né? A inteligência artificial ela está aqui para maximizar coisas que já são feitas, né? Então a gente sempre gosta de falar para os nossos clientes, né, que a gente está trazendo, né, agilidade, a gente está trazendo dados mais, análise de dados mais acuradas, né? Por isso que é muito importante, e isso que você falou durante a conversa acontece muito, né? Às vezes o cliente não tem claro a base de dados dele, né? Os dados estão fragmentados em vários sistemas gerenciais, a gente como fala de ponta, né? Às vezes o cliente não tem nem CRM, né? Que é um dos grandes desafios que a gente enfrenta para como que eu vou fazer análise de dados se o cliente não está com os dados estruturados, né, dentro da empresa. Então é muito importante você também entender isso, né? Se você tem o dado, né? Se você tem a ciência para trabalhar o dado e você tem o conhecimento humano, né, de quem está aí na operação, de quem conhece o mercado, de quem conhece aquele cliente, a tendência de você ser assertivo ela é muito maior, né, do que você simplesmente comprar um relatório de uma grande empresa de pesquisa e falar, agora nós vamos para cima desse jeito, né? Você tem que juntar várias coisas para ter um cenário mais claro, né, Ramon? A informação é extremamente valiosa, né, Almir? Muitas vezes a gente vê as companhias gastando muito dinheiro em certas informações que realmente são extremamente importantes, só que elas isoladas não valem de nada. Então, aí entra a inteligência artificial, aí entra a expertise de alguns profissionais que conseguem fazer esse cruzamento de dados de uma forma ágil. E aí a gente vê diversas oportunidades aí no mercado de empresas que trabalham no ramo de inteligência artificial e de cruzamento de dados, que hoje eu vejo como essencial para qualquer companhia. E quando eu falo qualquer companhia, eu falo para a frutaria da esquina também, porque em algum momento ela vai ser impactada por algum concorrente, um mercado grande que vai para do lado dela e ela tem que se reinventar, e quanto mais informação ela ter e conseguir transformar isso em ação através de uma análise de dados, através da expertise de uma inteligência artificial, por exemplo, ela vai sofrer menos. Então, eu acho essencial hoje para qualquer tipo de empresa. E acho que outra coisa interessante, né, Ramon, que a gente vem conversando aqui em alguns episódios já, é a questão da visibilidade, né? Então a gente tem muito perfil de empresa que acaba sendo só indústria, né? Que acaba dependendo do atacadista, do distribuidor, e a gente nota muito nas conversas isso. A gente tem uma vertical de farma muito grande aqui que a gente vem trabalhando, e muitas das conversas sempre vai nisso. Eu não tenho visibilidade de onde o meu produto está, né? Eu tenho visibilidade que eu estou vendendo, né? Mas muitas vezes eu não consigo enxergar isso, porque quem leva lá no PDV é o meu atacadista, o meu distribuidor. Então, quanto mais informação você conseguir, né? Quantos mais dados de mercado você conseguir cruzar, melhor vai ser essa tua visibilidade ali no dia a dia da operação, né? E para finalizar o nosso bate-papo, Ramon, conta um pouquinho, né? Não sei até o quanto você pode contar. O que mudou de perfil de consumo? Hoje a gente tem aí como é que você diz, fazer uma propaganda aqui, né? A gente tem uma. Opa, cadê a câmera? Tá aqui, né? A gente tem uma bebida que eu lembro que também tinha esse perfil, né? De ser uma coisa muito jovem, muito balada. Né? O que mudou na pandemia e como que você adequou o forecast? Como que a empresa conseguiu sair do outro lado? Perfeito. É uma situação que a gente foi, confesso que, analisando muitos dados que a gente tinha, a gente tentou algumas alternativas até achar o caminho correto para seguir agora. É evidente que agora, com a questão da pandemia, com o fechamento de mercados, alguns segmentos comerciais também, a frequência de visita do cliente a um supermercado, por exemplo, ela baixou.
Antes a gente tinha uma frequência de compra semanal com cestas menores e agora a gente tem uma frequência maior, às vezes mensal, com cestas maiores. Então, a gente tem que aproveitar o máximo possível quando esse cliente entra dentro de um supermercado, por exemplo. Como que a gente faz para aproveitar essa única visita mensal que ele está fazendo agora? Chamar mais a atenção dele. Talvez, nesse momento, o que ele esteja buscando não é simplesmente o produto especificamente gelado ali para comprar no caixa, no checkout, para sair tomando. Ele está buscando um produto, em vez de comprar uma latinha de Red Bull, por exemplo, ele comprar um combo de Red Bull com várias latas, vários sabores, para levar para casa e compartilhar com os familiares, visto que não pode ter aglomeração. Então, a gente trabalhou muito com a visibilidade do nosso produto dentro do ponto de venda para chamar realmente a atenção do cliente e trabalhando abordagens promocionais mais envolvendo packs de produtos realmente para que venha compensar essa frequência menor dentro dos estabelecimentos. E o legal é ver que boa parte do consumo, né, do varejo de bebida, de alimentação, se manteve, né, estável, em algumas áreas até com crescimento, né? Então, eu acho que o importante para a gente ter sempre essa visão quem está na ponta tem que ser rápido nas análises, né? Tem que estar pronto para entender o que o mercado está acontecendo, para não perder dinheiro, né? E boas empresas conseguem fazer isso, né, utilizando tecnologia, mas principalmente utilizando aí o know-how de profissionais, né, que estão aí fazendo acontecer, né, Ramon? Exatamente. Um ponto que eu acho, eu sempre comento com a minha equipe, a nossa expertise de vendas vai até a ponta, até a hora que o consumidor consome nosso produto. Nada adianta de eu colocar um estoque muito grande dentro de uma rede de supermercados se eu não tiver expertise para ensinar ele a vender nosso produto. Então, isso é essencial, principalmente no momento particular de pandemia, como a gente está vivendo agora, que ninguém sabia se a gente, há 6, 7 meses atrás, a gente não sabia se ia vender ou não o produto. E hoje a gente consegue crescer sobre 2019, ter recordes de vendas em cima de uma nova perspectiva e agilidade que essa análise de forecast, de dados que a gente teve, nos auxiliou a chegar nesse montante que a gente está fechando o ano. Ramon, muito obrigado por compartilhar com a gente, né? Eu tenho certeza que os nossos ouvintes aí, os nossos, né, espectadores vão adorar essa conversa. Eu realmente entendo muito a importância do forecast, eu vivi isso nos últimos anos muito de perto, da gente, né, definir como seria o crescimento. A startup, ela tem uma coisa muito legal de crescimento exponencial, né? Então a gente conseguiu ver cases de sucesso de crescimento muito rápido, mas sempre baseado nisso, né? Puxa, aonde que a gente consegue puxar a corda, né? O como que a gente consegue chegar lá e toda a parte, né, que você falou, esse bottom line para chegar, né? Porque não é simplesmente colocar uma meta, né? Você tem que entender que a tua meta está alinhada com a tua projeção, que está alinhada com a capacidade da tua equipe, de quantas ligações você consegue fazer, de quantos clientes você consegue colocar, no nosso caso, num pipeline, né? Ou de quantas latinhas você consegue vender, ou de quantos quilos de produto você consegue levar para o mercado. Então, isso é muito importante, sempre entender isso, né? Esse alinhamento, né? Esse alinhamento, essa execução, né? E esse planejamento, quando andam em conjuntos, né? E a gente, né, que conhece empresas globais, entende que muitos diferenciais é isso, né? É conseguir dar esse método, né? Conseguir fazer o processo, é conseguir fazer a tecnologia trabalhar junto, é um dos grandes diferenciais. Ramon, muito obrigado, cara, aí pela sua disponibilidade, foi um papo excepcional, né? E quem quiser aí, o Ramon tem um LinkedIn, né, Ramon? Exato. Ramon Francisco, né? Garcia Tomás, do Império. Né? Então, quem quiser se conectar com o Ramon, acha ele lá no LinkedIn. E, cara, o cara é excepcional. Obrigadão, cara. Obrigado, Mir. Obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha experiência.